Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a leitura. Muita gente acha que ler é uma coisa simples, que acontece de repente. Quantas vezes a gente já escutou isso? Ah, a criança deu um estalo e começou a ler. Só que não é bem assim, né? É, princípio básico: a escrita é uma invenção. Nós nascemos programados para falar, né? Mas nós não nascemos programados para ler. É por isso que nós temos hoje pessoas analfabetas. E a leitura, por ser uma aprendizagem, ela demanda uma intervenção pedagógica, ela demanda uma instrução. E o que é ler, né? Ler é uma interação entre o texto e o leitor. Né? O leitor não é um garimpeiro que vai para o texto, né, como se fosse uma mina para coletar as informações, né? E a gente vê bem isso com perguntas do tipo: quem é o autor, quem é o personagem principal, né? Onde que o personagem estava, aspectos que lendo o texto é capaz de identificar, mas a leitura ela vai além. A leitura ela demanda compreensão, interpretação. É claro que, segundo José Moraes, né, a leitura ela estaria ligada apenas à decodificação, né, e que a compreensão também aconteceria no texto oral. Entretanto, aqui nós vamos adotar a postura de Scler Cabral, né, que percebe que a leitura tem algumas etapas. A primeira delas é a decodificação, que acontece logo que a gente começa o processo de alfabetização, então se ensina a ler, né? Se ensina a compreender os princípios do sistema de escrita alfabética, que é o nosso caso, né? E de todas as línguas que tem esse sistema, né? E a gente lê para quê? A gente lê para compreender, para interpretar, para guardar um conhecimento, né? Então, a leitura está ligada com a compreensão e também para que o sujeito compreenda a forma como os textos circulam na sociedade, quais as suas funções, né? Quais as diferenças entre os textos, quais as semelhanças, e daqui a pouco nós passamos a reconhecer o texto só olhando para ele, porque isso já passou, né, a fazer parte da nossa cultura escrita. Então, ou seja, nós somos inseridos numa cultura escrita. Como eu dizia antes, ensinar a ler demanda o quê? Alguém experiente que compreenda o processo de leitura. E talvez aí esteja um insucesso. Se ensina a escrever, se tem toda uma metodologia para o ensino da escrita, mas não se tem uma metodologia para o ensino da leitura. E ensinar a ler também tem, né, um processo, tá? E é sobre um pouquinho sobre isso que eu vou falar hoje, e num próximo vídeo a gente continua conversando também sobre esse assunto, né? E o que a gente percebe num projeto curricular, né? Onde está a leitura? Qual é o papel que a leitura tem na escola? Ela faz parte do projeto curricular? Eu não vou responder essa pergunta porque ela é realmente uma pergunta reflexiva. Entretanto, nós sabemos que sem domínio da leitura, sem a capacidade de compreender, sem a capacidade de relacionar informações, por exemplo, relacionar uma reportagem, um fato e um gráfico, que é um texto, perdão, texto descontínuo, né? O que acontece? Ou relacionar aquilo que está no texto com a minha vida, ou ainda, né, olhar o que eu já sei, o meu conhecimento prévio, para compreender esse texto. Então, para compreender qualquer texto, em qualquer disciplina, eu preciso ler, né? Então, por exemplo, assim, outro dia eu comentava no vídeo sobre o projeto de letramento, né? A rosa é originária da China. Mas para eu entender isso, eu tenho que saber onde fica a China. E aí que vem todo esse processo, né? A leitura, ela se dá de forma diferente em disciplinas diferentes, né? Em disciplinas como a matemática, eu vou ler textos descontínuos e contínuos. Em geografia, eu também vou ler textos semióticos. Em português, também vou ler textos semióticos. Em arte, eu vou ler telas e vou compreender o uso das cores, assim como na publicidade. Então, a leitura, ela tem que estar dentro do currículo, pensada dentro desse currículo,
ela não é o fechamento da aula quando não sobra mais tempo. Alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa com professoras dos anos iniciais do Rio Grande do Sul e o que a gente percebeu? Que a leitura ela tem o status de sobrou um tempinho, então vamos ler para preencher esse tempinho. E nós fizemos todo um projeto de mudar o status da leitura para o início da aula. Então, se ela abre a aula, ela tem um status diferente do que aquele finalzinho, né, da aula. Então, a leitura, ela, tanto a leitura literária como a leitura para busca de informações, ela requer o quê? Um estudo planejado, né? Onde ela entra, como ela vai ser ensinada, ou seja, dentro do projeto curricular, a leitura precisa ser contemplada. Um outro aspecto, ler não é simples, decodificar é simples. O nosso sistema de escrita alfabética do português do Brasil, o nosso sistema, ele é transparente. Então, a gente aprende a ler muito fácil, mas isso significa que a gente aprende a decodificar. A leitura em si, ela é bem mais complexa. E é por isso, né, que o professor tem que compreender o que é a leitura, o que é o texto e quais são as estratégias que ele pode estar, então, mobilizando para o ensino da leitura. Nós vamos ficando por aqui dizendo, né, que é papel do professor o ensino da leitura para que haja aprendizagem dela e por parte do aluno a compreensão do que ele está lendo, porque nós não podemos esquecer jamais que o leitor é um sujeito ativo que constrói sentido à medida que lê, ao final do texto que lê. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.